Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso preparatório de Enem. O conteúdo de hoje, análise combinatória. Nessa aula aqui a gente vai focar bastante em princípio fundamental da contagem, o nosso famoso PFC, e também no nosso queridíssimo fatorial. Não lembra? Vem comigo que eu vou ensinar você, e caso você lembre, vem também que a gente vai revisar para te deixar bem preparadinho para o Enem, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a questão aqui do Enem de 2012. A questão fala o seguinte: o diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. As respostas devem ser sempre distintas das anteriores e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque e aí aqui vem o questionamento, por que o diretor sabe que algum aluno vai acertar? Gente, é uma questão assim, bem tranquila, tá? A gente tem aí o jogo que é basicamente o detetive, e onde tem um objeto, tem um personagem que vai esconder esse objeto em algum cômodo. E as pessoas têm que tentar acertar quem é o personagem que vai esconder qual objeto em qual cômodo. E aí, qual que é a ideia? Ele quer que um aluno vá dar a sua resposta e que ela seja distinta das respostas que já foram dadas. Isso é muito importante. E aí ele fala que o diretor já sabe que alguém vai acertar, que não vai ficar todo mundo errando os seus chutes. E por que ele sabe isso? Vamos lá, olha só, essa questão é muito legal de resolver. A gente vai resolver ela pelo princípio fundamental da contagem, PFC. Vamos relembrar, o PFC fala o seguinte: quando está acontecendo dentro de análise combinatória um evento, que no caso é essa brincadeira que é organizada pelo diretor, e esse evento ele é dividido em etapas independentes entre si, a gente pode usar o princípio fundamental da contagem, que é o quê? Contabilizar quantas possibilidades há de ocorrer cada um dos eventos independentes e multiplicá-las para saber de quantas maneiras diferentes esse evento pode ocorrer, tá? Parece muito complicado, mas, gente, fica muito, muito simples. Saca só, a ideia é basicamente a seguinte: nós temos ali a informação de que cada uma das pessoas ali vai dar um chute acerca de 3 coisas diferentes. Elas vão falar sobre quem foi a pessoa, qual foi o objeto, e qual foi o cômodo em que essa pessoa escondeu esse objeto, ok? Então, agora, são eventos completamente independentes, Um não depende do outro. O que a gente vai ter aqui, então? Vamos lá. Quantas pessoas podem esconder esse objeto? A questão fala que são 6 personagens diferentes que podem estar escondendo esse objeto. Então, vem aqui e coloco 6P. Esse Pzinho aqui de possibilidades, gente? 6 possibilidades. Aí, vamos ver quantos objetos. Segundo a questão, temos 5 objetos que podem ser escondidos. Então, 5 possibilidades de objetos a serem escondidos. E também a gente tem os cômodos, É dito que a casa tem 9 cômodos. Logo, a gente pode dizer que aqui existem 9 possibilidades de cômodo. Galera, tudo que a gente precisa fazer aqui agora, segundo o nosso princípio fundamental da contagem, é multiplicar. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 9 é 270 possibilidades diferentes, possibilidades distintas de dar essa resposta. E é daqui que a gente vai começar a elaborar a nossa resposta. Porque olha só, a questão fala que cada um dos alunos vai ter que dar uma resposta diferente das que já foram dadas. Ora, se nós temos 280 alunos, e só existem 270 possíveis respostas distintas, e eles não podem repetir as respostas entre si, então com certeza algum aluno vai acertar.
No pior dos casos, os 269 primeiros alunos vão errar e o aluno de número 270 vai acertar. Sim, os 10 alunos ali, né, que vão ficar por último, eles não vão conseguir participar da brincadeira. Então, a nossa resposta é que, sim, o diretor ele sabe que algum aluno vai acertar porque tem 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Questão tranquila, né, gente? Assim, para quem nunca viu uma questão desse tipo, né, sobre a questão de quantas respostas diferentes poderiam haver, quantas pessoas participantes tem, de repente geraria algum tipo de confusão, mas é super, super, super tranquilo, tá vendo? Bem sossegado, tá? Vamos para a nossa próxima questão? A próxima questão é a seguinte, é uma questãozinha lá do Enem de 2014. A questão fala o seguinte, um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega outros 2 filmes e assim sucessivamente. Ele soube que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação, 5 de comédia e 3 de drama, e por isso estabeleceu uma estratégia para ver todos esses 16 lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Quando se esgotarem as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme de ação e um de drama, até que todos os lançamentos sejam vistos e sem que nenhum filme seja repetido. De quantas formas distintas a estratégia desse cliente poderá ser posta em prática? Aqui é uma questão interessante, não pelo enunciado só em si, mas também pelas opções de assinalar que a gente tem. A gente consegue ver aqui, ó, que a questão está dando foco na nossa técnica de resolução, no nosso raciocínio e não na resposta. Ele não quer saber se existem 1.465.000 possibilidades, ele quer saber só a escrita dessa resposta, né? E ali, ó, cheio de fatoriais, já vamos lembrar já o que é um fatorial. Mas, ó, vamos aqui estabelecer qual que é a técnica que esse cliente teve, né? A estratégia que esse cliente teve para pegar os 16 filmes. Ele vai pegar os filmes de 2 em 2, então vai vir primeiro 2 filmes, depois outros 2 filmes, depois outros 2 filmes, outros 2 já temos 8, outros 2 já temos 10, outros 2 temos 12, outros 2 temos 14, outros 2 temos 16. Como é um princípio fundamental da contagem mais uma vez, né, a gente sabe que todas essas possibilidades elas serão multiplicadas, né? Absolutamente todas elas. E aí o que acontece? Ele começa dizendo assim, esse cara aparentemente gosta muito de filmes de ação, porque cada vez que ele vai pegar um filme, ele quer pegar um filme de ação. Então ele falou assim, ó, ele vai começar pegando de ação, os parzinhos vão ser ação e comédia. E vai indo assim até que acabem as opções de comédia. Como as opções de comédia, gente, são 5, as 5 primeiras semanas, ele vai sempre estar pegando ação, comédia, ação, comédia, ação, comédia, ação, comédia, ação, comédia. Nas semanas seguintes, ele vai continuar pegando ação, mas seguido por um filme de drama. Então, ação, drama e ação, drama novamente. Agora a gente vai começar a preencher as possibilidades. Ó, gente, olha só que simples, olha só que bem tranquilo. Primeiro, vamos pensar nos filmes de ação, tá? Quando ele for pegar aqui, ó, na primeira semana um filme de ação, ele vai ter 8 possibilidades de filmes que ele ainda não assistiu. Quando começar a nossa segunda semana, né, ele já vai ter assistido um dos filmes de ação, então ele vai ter 7 possibilidades. Na outra semana, ele vai ter 6, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois uma possibilidade. Para os filmes de comédia, né, vai acontecer algo parecido, com a diferença que nós começamos com 5 possibilidades de filmes de comédia, na semana seguinte se reduzem para 4 possibilidades, em seguida para 3 possibilidades, 2 possibilidades, 1 possibilidade, e aí acabam os filmes de comédia. Mas começam os filmes de drama. E aí quando começarem os filmes de drama, nós temos aí inicialmente 3 possibilidades de escolha para os filmes de drama, depois, na semana seguinte, haverá apenas 2 e na última semana, apenas 1 possibilidade. Então, gente, essa aqui seria a resposta, né, a montagem tradicional do exercício.
né? Se você quisesse uma resposta, qual que é a quantidade de maneiras diferentes que esse cliente vai poder pegar seus filmes, se ele adotou essa estratégia, né? Seria 8 vezes 5 vezes 7 vezes 4 vezes 6 vezes 3 vezes 5 vezes 2 vezes 4 vezes 1 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1. Mas não é assim que a questão está pedindo a resposta. O que a gente vai fazer aqui então? Olha só que interessante, né? Se eu olhar apenas, né, os filmes de ação, ali do jeito que a gente escreveu, nós temos o quê? 8 possibilidades, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas, Vini, tu pode fazer isso? Claro que posso. Eu posso pensar só nisso por quê? Porque aqui é uma série de multiplicações, né, gente? Nas multiplicações a ordem não importa. Então eu posso pensar como 8 vezes 5 vezes 7 vezes 4, ou posso começar como 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso é a mesma coisa que 8 fatorial. Que vai multiplicar por quem? Agora vamos pensar... Opa, já dei a resposta ali sem querer, foi mal. Mas vamos pensar agora ali, ó, direto na comédia, né? Comédia vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é quem? Nada mais, nada menos do que o 5 fatorial. E por último a gente tem os filmes de drama, né? Que é 3 vezes 2 vezes 1, que é o equivalente ao nosso 3 fatorial. Então tá aí, gente, alternativa B. Bem tranquila a resposta, nada de muito complicado, só realmente assim, tem que ter uma manha na hora de fazer a leitura da questão, interpretar a questão mesmo, olhar assim, pô, o que ele está pedindo? Ele está pedindo valor numérico? Opa, não, tá tudo em fatorial ali, ó, vamos tentar organizar a casa, sabe? Então, ó, bem sucinto, bem tranquilo, nada de muito complicado aqui. Só que tem que ter muita atenção na hora da montagem, nada mais. Vamos para a próxima questão? Vamos lá então? Então, olha só. Próxima questãozinha é uma questão do Enem 2017. A questão fala o seguinte: uma empresa construirá sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página será necessária uma senha com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formatos oferecidos pelo programador, descritas no quadro, em que L e D representam respectivamente letra maiúscula e dígito. As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem como os dígitos, entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. A opção que mais se adequa às condições da empresa é... Então, olha só, a questão já começou entregando lá para a gente, ó, vamos ver lá no comecinho da questão, e fala que ela terá um público, né, de aproximadamente 1 milhão de clientes. Ele quer a opção, né, que seja o quê? Ele quer a opção que seja superior, né, o número de senhas distintas possíveis. Aqui, né? Seja superior ao número esperado de clientes, ou seja, ele quer um formato de senha que tenha mais de 1 milhão de possibilidades, mas que esse número não seja superior ao dobro do número de clientes, esperado de clientes, né? Ou seja, ele quer que as tuas possibilidades, né? Vamos dizer aqui P, que elas fiquem entre 1 milhão, né? Ele quer superior, então aqui não tem o igual não, tá, gente? Superior ou, né? Mas também que não seja superior, aí aqui pode ter um igual ao dobro do número esperado de clientes, ou seja, ele quer uma das opções ali que a gente tenha entre 1 milhão e 2 milhões ali de possibilidades. E aí, agora a gente vai fazer cada uma dessas possibilidades, tá? O que a gente tem aqui? Olha só, na opção número 1, nós temos o quê? Vai ser uma letra maiúscula, que são 26 possibilidades, vezes, e aí vem dígito, 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 dígito. São 5 dígitos. Como ele diz que pode haver repetição, então eu penso assim, para o primeiro dígito vão haver 10 possibilidades, para o segundo serão 10 possibilidades, para o terceiro serão 10 possibilidades, para o quarto serão 10 possibilidades e para o quinto serão 10 possibilidades. Essa senha 1 aqui, ó, ela fica 26 vezes o 10 elevado a 5. Você pode, né,
vir aqui e multiplicar. Pensar que o 10 elevado a 5 é 100 mil vezes o 26, que vai te dar exatamente, né, 2.600.000 possibilidades. Só que percebam que isso aqui não está adequado com as possibilidades que a gente está procurando. A gente quer possibilidades que fiquem entre 1 e 2 milhões, então a alternativa 1 não é a resposta que nós estamos procurando. Vamos então testar a opção número 2. Disso a gente já sabe que o item 1 não pode ser. Testando a possibilidade número 2, são 6 dígitos, né? E eles podem ter repetição, então vai ser 10 possibilidades, vezes 10 possibilidades, vezes 10 possibilidades, vezes 10 possibilidades, vezes 10 possibilidades e vezes 10 possibilidades mais uma vez. Isso aqui é o 10 elevado a 6, né, que vocês usam bastante aí em física e química, que é o equivalente a 1 milhão. Percebam que 1 milhão de possibilidades também não fica entre 1 milhão e 2 milhões. E aí, gente, aqui não tem mais muito mistério. Eu acho que aqui a gente não precisa se alongar muito mais. Eu acho que vocês já entenderam qual que é a proposta da questão, né? Vini, mas não tem um jeito melhor da gente fazer? Sabe? Tipo, sem precisar ficar testando um por um? Então, não. Infelizmente não, tá? Tem um item ou outro que a gente consegue agora pensar, certo? Para agilizar o processo, ok? Por exemplo, assim, olha só. A gente sabe que existe mais possibilidade de letra do que de dígito. Olha essa possibilidade 3, então. Elas são 2 letras e 4 dígitos. Se quando você tinha uma letra e 5 dígitos já não deu certo, já ultrapassou os 2 milhões esperados, pô, se você vir aqui e trocar um dígito por uma letra, passando uma das casas de 10 possibilidades para 26 possibilidades, você consegue pensar que não, isso não vai dar menos do que 2 milhões. Então, o item 3 já está completamente descartado, né? Se a gente pensar que o 1 foi descartado e tinha 26 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, imagina agora um 26 vezes 26, depois 10, 10, 10, 10. Mano, não vai dar certo. Não vai dar certo. Esse item 3 aqui, ó, completamente descartado, tá? O que nos resta as últimas 2 possibilidades. E assim, a possibilidade 4, ela é relativamente rápida, porque são 5 possibilidades, né? Todas elas são dígitos, então é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, o que dá pra gente 10 na quinta, que é o equivalente a 100 mil, e aí a gente sabe que 100 mil não fica, de novo, né, entre 1 milhão e 200 milhões, e 2 milhões, aliás, né, então não vai ser a nossa resposta também, o que nos deixa, né, por eliminação aí somente com a possibilidade 5 para ser a nossa resposta. E sim, ela funciona, né? Ela vai dar 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10, vocês fazem o cálculo, vocês vão atingir um número que fica entre 1 milhão e 2 milhões. O Enem, todo ano, tem de 1 a 3 questões que são nessa pegada. Ah, Vini, de análise combinatória? Tá, também. Mas no sentido de que você tem que ficar testando, que não existe assim um caminho rápido, uma lógica que você vai aplicar e não, essa aqui com certeza é a resposta. Não, tem questão que você tem que testar item por item, tá? Até você chegar na resposta que o enunciado classifica como sendo a única resposta possível. Tá? Então, gente, muito cuidado, tá? Nessas questões de análise combinatória que trabalham com PFC. É simples, o cálculo é bobo, mas cuidado com a interpretação, beleza? Por hoje a gente finaliza por aqui. Próxima aula também é de análise combinatória, só que aí pegamos exercícios um pouquinho mais doídos, e aí a gente vai trabalhar com fórmulas de permutação, arranjo, combinação, tá? Beijão pra vocês, bons estudos a todos e até a próxima!